Shalom, queridos. Graça e paz. É bom falar para homens e mulheres ressuscitados. Se você é um deles, por favor, reaja aí. Geralmente, na ceia do Senhor, ou na comunhão, na igreja, quando falamos da ceia e da ressurreição, a gente fala com a cara assim de moribundo, de quem está triste, né? Ele morreu. É como se a gente ficasse detido na notícia de ontem. Um dia Jesus encontrou 2 discípulos, logo que ele ressuscitou. Os discípulos vinham fazendo comentários acerca da crucificação, conhecidos como os discípulos do caminho de Emaús. E Jesus se intermeteu na conversa e perguntou para eles: o que vocês estão conversando? Eles disseram: és tu o único peregrino em toda a terra de Israel que não sabes das últimas notícias? Jesus falou: qual é a última notícia que você sabe e que vocês sabem? Que Jesus morreu. Ele foi crucificado, ele morreu, foi sepultado. Jesus falou: essa é a sua última notícia? Então, quando a gente não tem a notícia que muda a vida, a gente anda cabisbaixo, entristecido, a gente anda com as tristezas tomando o lugar no coração, depressão, opressão, e alguns até processos de situações que tiraram o lugar de Deus no centro do propósito deles. Mas Jesus ali, pegando o livro, começou a lhes mostrar. Jesus ressuscita com a Bíblia na mão, com o livro na mão, e começou a lhes mostrar onde estava escrito que ele tinha que morrer e ressuscitar. Você já sabe a história. Eles chegaram até uma casa e disseram: mestre, olha, já está tarde, entra conosco, vamos repousar aqui. Jesus entra com eles. Chegando lá, aconteceu algo muito interessante, né? Jesus, quando foi partir o pão, Baruch atah Adonai melech leolam, os olhos dele se abriram, porque ninguém sabia orar como ele e ninguém sabia falar como ele. E caíram as escamas e disseram: é Jesus. Jesus some ali e começa uma nova etapa. E eles voltam para Jerusalém tomados de alegria. Então, o que nos deixa tristes é a primeira notícia. Mas a última notícia, com certeza, trará muita alegria. Muita alegria, muita alegria. Então, geralmente na ceia do Senhor em Manaus, eu faço questão que tenha alegria, porque a gente não está celebrando a morte, a gente está lembrando, mas celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Então tem gente que chega aqui e começa a chorar. Ele ressuscitou. E esse aqui é o lugar para a gente olhar o túmulo vazio. É para a gente se alegrar porque ele está vivo. Amém? E eu vou provar isso, que quando a gente não tem a última notícia, a gente chora. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 20. E vamos ouvir uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. O versículo 11, que diz assim: e Maria estava chorando, diga chorando, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando de novo, abaixou-se para o sepulcro e olhou e viu 2 anjos vestidos de branco. Eles estavam sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. 2 anjos, olha que coisa bonita, né? Um estava na cabeceira, os 2 anjos batendo papo assim. Tem sido uma cena bonita, né? E esses anjos disseram a Maria: mulher, por que choras? Essa mulher vinha chorando, mas ela tinha um motivo para estar chorando. E eu vou falar. Hoje as mulheres aqui serão honradas. E os homens serão apacentados. Mas as mulheres serão honradas. E ela disse: por que levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram?
E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então disse-lhe Jesus, de novo, mulher, por que choras? O tema aqui é por que choras, né? E ela diz assim, ele fala, a que buscais? Ela, cuidando ser o jardineiro, disse, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei para a minha casa. Como é que eu vou levar um defunto para a minha casa? Às vezes vale a pena levar um defunto para a nossa casa do que botar alguns mortos-vivos ao nosso lado. É melhor a gente ter algumas pessoas ao nosso lado do que algumas coisas que parecem com gente. E quando ela disse isso, ele falou assim, Maria, ela voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, que ela começou a tocar nele, né? Porque ainda não subi ao meu pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e o que ele dissera para ela. O que a gente vê aqui é a história de uma ex-endemoniada. Uma mulher que tinha 7 espíritos malignos. Diga, 7 espíritos malignos. Vamos falar de novo, 7 espíritos malignos. Uma mulher no seu natural já é muito líder. Sim ou não? Isso é uma bênção que Deus deu para elas. Elas são líderes. Toda mulher é líder. Até as que não são líder, elas são uma líder escondida. Mas toda mulher é líder. E toda mulher, ela tem um temperamento de governo. Agora, imagina uma mulher possessa com 7 demônios. Imagina uma mulher que está aí tomada de 7 demônios. Imagina uma mulher que na cultura dela, ela não teve a bênção de ser apacentada, de ser educada corretamente, de ser orientada corretamente. Então, era uma mulher que tinha culturas diferentes dentro da cultura judaica. Era uma endemoniada. E esta mulher agora entra no currículo do relacionamento com Jesus. É alguém que está ao lado de Jesus. É alguém que decidiu caminhar com Jesus pós sua libertação. Porque ela sabia o que era uma vida endemoniada e ela sabia o que era uma vida liberta. Ela sabia o que era uma vida com demônios e ela sabia o que era uma vida com Jesus. Ela sabia o que era uma vida opressa e ela sabia agora o que era uma vida de paz. Ela sabia o que era uma vida culminada de todo um tipo de condenação social, mas agora ela está liberta. Agora imagina essa mulher no meio dos 12. Essa mulher no meio dos discípulos. Jesus tendo que ordenar e dizer, Maria, não é assim não, fica quieta. Maria, não é a sua hora de falar ainda. Porque ela era impetuosa e ela era muito líder. E ela tinha um perfil de linha de frente. Já viu aquelas mulheres que não gostam de ficar escondidas? Elas não ficam escondidas, porque elas têm o perfil de linha de frente. Eu acho que as mulheres que estão aqui, elas têm perfil de linha de frente. São líderes de célula, são líderes de 12, estão na igreja, têm cargos na igreja, estão trabalhando para o Senhor. E as que não têm, vão ter, porque Deus vai dar para vocês cargos de linha de frente. Você recebe? Então celebre, em nome de Jesus. E essa mulher, ela tem alguns detalhes no perfil dela, muito admirável. O nível de coragem dela, você vê que nenhum dos 12, nem João, que era o discípulo amado, nem João, que era o líder, que estava como aquele que representava o discipulado, nem ele aguentou, não é, Felipe? Nem ele suportou o nível de opressão que Jesus passou. Mas aquela mulher ficou ali. E aquela mulher foi para uma comarca, onde tinha os guardas romanos, que estavam mandando todos embora, mas não mandaram ela embora. Mandou todo mundo evacuar da área, mas não mandaram que ela saísse. Mandou que todo mundo
ninguém, nenhum dos discípulos, de perto ou de longe, comparecesse, ela compareceu. Então, era uma mulher corajosa. Era uma mulher diferenciada. Era uma mulher que tinha um perfil de liderança apostólica. Não era uma mulher comum, porque ela sabia que a vida dela antes era uma vida de demônios e agora é uma vida possessa pela presença de Cristo Jesus. E Jesus fez falta para ela. Fez muita falta para ela. Então ela ficou velando ali o tempo todo. Verdade é que ela foi a primeira a ver. Capítulo 20, versículo 1. Ela foi a primeira a ver que Jesus não estava lá. Correu, foi lá e anunciou a eles. A João, a Pedro e aos demais. Olha, tiraram o corpo do meu Senhor lá. Pegaram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde puseram. E João e Pedro correram. João correu mais veloz, veio à frente, entrou no túmulo. Desculpa, Pedro entrou no túmulo, João fica de fora e vê tudo de fora. Porém, o que a gente vê aqui é que essa mulher, ela estava atenta com o cenário. Ela estava atenta com tudo que estava acontecendo na ressurreição. Eu vou dizer por quê, queridos. Porque quem participa de tudo e não participa da ressurreição não tem nada. Mas quem não participa de nada e entendeu a ressurreição tem tudo. Essa é a diferença. Tem gente que entra no reino agora e já entendeu a ressurreição. Então vai ter tudo que a ressurreição dá direito. E o que é que a ressurreição dá direito? A própria palavra ressuscitar, cantalechai, que quer dizer colocar de pé para reinar. Então tem gente aqui que Deus vai colocar de pé para reinar, para tomar posição, a posição que você precisa. Deus vai lhe colocar em lugares estratégicos. Eu não sei se você crê nisso como uma palavra de destino, ou você vai ficar olhando para a pessoa ao seu lado para ver se é ela que vai reagir. O Senhor vai lhe colocar em lugares estratégicos. Ressurreição significa eu vou te levantar e eu vou te colocar para reinar nos lugares estratégicos. Recebe mesmo? Aquilo que eu recebo, eu celebro. E aquilo que eu celebro, eu tenho direito. Porque eu celebrei. Eu me alegrei. Então, essa mulher tem esse perfil apostólico. Essa mulher tem esse perfil firme. Essa mulher, ela não abriu mão da chamada pela qual Deus fez na vida dela. É alguém decididamente decidida. E ela está lá. E ela anuncia para eles. E depois ela volta e fica de plantão. Eles chegam e vão embora. E ela chega de novo quando entra tem 2 anjos. E os anjos começam a conversar com ela. Ela diz, eu não quero papo com anjo. Tem gente aqui, se um anjo conversar com você, vai passar a vida toda contando, teve uma experiência com anjo. Ela sabia que qualquer experiência com anjo não iria substituir a presença de Jesus na vida dela. Ela não deu bola para os anjos. Era para ter se curvado, era para ter alimentado o diálogo com os anjos, ter batido um papo com os anjos, porque os anjos sabiam de coisas que ela não sabia. Mas a questão dela não era anjo. Ela chorava tanto que os anjos se preocuparam e perguntaram, por que você está chorando? Ela olhou para os anjos e disse, eu não tenho condições de responder a anjos que não sabem por que eu estou chorando. Tem gente que nos faz umas perguntas bobas, né? Quem está chorando? Quem está chorando? Quem está sentindo? E toda dor merece uma lágrima. Tem gente que não coloca a lágrima por fora, mas coloca a lágrima por dentro. E tem lágrima que não cai no rosto, mas cai no coração. E essa lágrima, ela arde mais do que a lágrima do rosto. E seja qual for a sua lágrima, o Senhor vai enxugar do seu rosto toda a lágrima. Porque a ressurreição é suficiente para isso. Quem crê e recebe, celebre no nível que você crê que você recebe. Então essa mulher está dentro dessa crise aqui. E aí ela vira para o lado e tem uma pessoa. Quando ela viu a pessoa, ela não reconheceu. Você sabe por quê? Ela não reconheceu? Porque ela tinha visto Jesus a última vez. Ela estava na crucificação, acompanhando todos os momentos da crucificação. E na hora do Calvário, ela estava no Calvário. Ela, a mãe de Jesus, a outra Maria e Maria Madalena.
Ele estava lá olhando. Ela viu Jesus desfigurado. Ela viu Jesus realmente todo dilacerado. Ela viu Jesus daquele quadro cataclítico. Então a imagem última que ela tinha de Jesus era um Jesus que estava realmente destruído. Então quando ela viu o jardineiro, ela nem configurou o jardineiro com ele. Até que ele perguntou: por que você está chorando, mulher? Você sabe que a primeira pessoa que Jesus conversou depois da ressurreição foi com a mulher. Pode ficar com inveja aí os homens. A serpente não bateu um papo com a mulher lá no Éden? Jesus falou: pô, eu vou pagar a dívida. Eu vou conversar com ela, eu vou mostrar que assim como ela foi envenenada, ela vai receber agora uma unção nova e ela vai mudar a vida de muita gente. Vamos lá, gente? Quem não está celebrando porque está com inveja. A primeira pessoa que Jesus conversou depois da ressurreição, ele podia ter batido papo com os anjos, foi com a mulher. Por quê? Porque estava lá. O Senhor comunica com quem está presente. Tem gente que está, mas não está. Imagina, os caras eram para estar lá, os 12. Estava uma mulher. Os 2 foram, perderam a oportunidade, foram embora. Ela ficou. Você sabe por quê? Porque vale a pena esperar uma promessa. Vale a pena velar pela promessa. Se ele disse que iria aparecer, ele iria aparecer. Agora eu vou dizer 2 coisas aqui tremendas. Primeiro, é que Jesus olha para ela e diz: mulher. Mas a segunda palavra é: por que choras? Porque mulher chora. Mulher chora muito. E mulher tem motivo para chorar. Às vezes, a mulher não chora com vergonha, mas quando o marido sai, ela chora. Às vezes, as mulheres não choram até para não perderem a identidade delas e o perfil de liderança delas. Mas quando elas estão sozinhas e aos pés do Senhor, elas choram. E deixa eu falar uma coisa para você, marido. Ai da mulher que chorar aos pés do Senhor por sua causa. Se tiver razão, né? Que algumas não têm. Ai de uma mulher. Agora imaginar de um homem chorando por causa de uma mulher. Deve ser triste. Então a segunda palavra de Jesus é: porque choras. Quando diz porque choras, ela disse: Raboni, mestre, reconheceu a voz dele. Ela não reconheceu Jesus, mas reconheceu a voz dele. Então quer dizer para você que você precisa antenar, ligar a sua audição espiritual, porque Deus está falando com você o tempo todo aqui em Jerusalém. E se você não tiver alinhado a sua voz com a voz dele, conectado com o trono, você não vai entender que é ele que está falando com você. Tem muita gente aqui liberando palavra. Tem voz de Deus nesse negócio na sua direção, para mudar destinos, como hoje aqui foi falado logo no primeiro tempo, que o Senhor, em qualquer causa, vai lhe ressuscitar. Seja qual for a situação ou tempo, foi falado essa palavra, ou tempo, ele vai lhe ressuscitar. Não interessa quanto tempo esteja morto, esteja em luto, esteja em óbito, haverá ressurreição da parte do Eterno. Alguém aqui é suficiente para crer, para receber e dizer: isso é para a minha vida? Então fique atento, porque tem palavras de destino aqui sendo liberadas. Então Jesus fala assim: por que choras? E quando ela reconhece Raboni, ela avança nele. Agora, qual é o segredo desse texto? É que ela pediu ao jardineiro, ao próprio Jesus: me diga onde colocaram ele, porque eu tenho que levar ele para minha casa. Diga: levar Jesus para casa. Fala de novo. Fala mais alto. Eu sei o que eu vou falar, vocês não sabem. Quem quer saber o que eu vou falar? Eu vou falar no próximo ano. Mas vou adiantar a agenda. Levar Jesus para casa. Você sabe por quê? Porque ela estava velando pelo terceiro dia. Você sabe onde é que Jesus iria ressuscitar? Na mesa da casa dela. E se eu vou levar esse cara para casa, quando ele ressuscitar, vai ressuscitar dentro da minha casa. Então Jesus,
uma coisa, tem gente velando pela palavra, tem gente velando pela promessa, tem gente velando pelo decreto, tem gente velando pela profecia, tem gente velando por aquilo que Deus falou. Jesus vai ressuscitar na sua casa, Jesus vai ressuscitar no seu coração, Jesus vai ressuscitar na sua vida, Jesus vai ressuscitar na sua história. Haverá um poder de ressurreição vindo na sua direção. Eu acho que alguém aqui está crendo e recebendo que essa palavra é para a sua vida. Aleluia! Me diga onde ele está, que eu tenho que levar ele para casa hoje, porque hoje é o terceiro dia e ele vai ressuscitar na minha casa. Hoje é dia de ressurreição. Escute, essa palavra está ativada no mundo espiritual. Hoje tem ressurreição para sua casa também, para sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. Quem aqui está crendo, reaja no nível que você crê e que a palavra entra na sua vida e que você vê Deus desenhando a sua história aqui. Me diga onde puseram, que eu levarei para minha casa. Quem quer levar um defunto para casa? Só se tiver um objetivo. Qual era o objetivo? A ressurreição. Ressuscitar dentro da minha casa. Imagine Jesus ressuscitando na mesa da sua casa. Jesus ressuscitando na sua casa. Isso é possível. Quando a gente confessa a sua palavra, a gente traz a atmosfera da ressurreição. Isso vai haver ressurreição em vários níveis, em vários lugares aqui. Tem gente que está precisando de ressurreição no seu ministério. Esses dias eu estava ministrando, me desculpa a deferência, num lugar tão ímpar como esse. Eu fui até um líder, né? E quando eu olhei para o líder, eu falei, cadê o brilho dos seus olhos? Ele me disse assim, eu não sei nem mais quem sou eu. Um líder morreu. A pior coisa da vida não é morrer, é passar a vida toda fingindo que está vivo. Algumas pessoas já fizeram óbito há muito tempo. Óbito pessoal, óbito emocional, óbito espiritual, óbito ministerial. São óbitos em vários níveis. E o que a gente precisa é trazer essa ressurreição. Liberar o poder da palavra ressuscitativa. Liberar o poder da palavra que muda as pessoas, que transforma as mentes. Tem pessoas aqui que morreram no casamento, morreram no relacionamento, morreram como homem de negócio, morreram como empresários, morreram como membro social, morreram como, cada um tem um tipo de morte. Então, esse dia de hoje, que é o dia de ressurreição, a gente não vem aqui para preencher o cenário. Onde é que a gente bota os peregrinos? Não, a gente vem aqui por um propósito. E você vai sair daqui ressuscitado. Eu não sei qual é a sua crise, o seu medo. Não tem um aqui que escape, que não tem uma área na sua vida que não seja de uma ressurreição. Pois é essa área que virá esse poder ativado hoje. E você será ressuscitado. Eu queria que você reagisse como alguém que está crendo que essa palavra é sua e que a gente pode ser intercessor, tomar lugares e a gente mudar históricos aqui. Então, que mais diria sobre esta mulher? Por que o Senhor falou uma mulher de atitude, uma mulher apostólica? Porque, escute bem, escute aqui, por favor. Quem aqui teria autoridade para pregar para 12 marmanjos que andaram 3 anos com Yeshua? Quem? Tirá-los de uma sala fechada, com conversas tolas, a conversa fora do padrão da ressurreição, a conversa do medo, da insegurança, da incapacidade, a conversa das falências, a conversa do último quadro, da última notícia. Ele morreu, estavam lá trancados, 12 homens. Na verdade, 11. Trancados lá. Chegou uma mulher com a mensagem apostólica. Falou uma coisa para você, viu, mulheres? Tem muitos teólogos aí querendo acabar com vocês.
Porque vocês são líderes de igreja? Porque vocês são pastoras? Ou porque são apóstolas? Muita gente aí, mas não sabe que a primeira enviada para pregar para os apóstolos foi uma mulher. E Jesus disse, pode ir pregar, eu te envio. E todo envio é apostólico. Então, a mensagem apostólica da mulher foi a mensagem que transformou a vida deles. Por quê? Porque não era a mensagem que ele morreu, era a mensagem que ele ressuscitou. A mensagem deles era, ele morreu. A mensagem dela para eles foi, ele ressuscitou. Eu estive com ele. Então, anda com Jesus quem está exposto. Não anda com Jesus e não tem autoridade para a mensagem quem está trancado. Cultivando as últimas imagens. Então nós precisamos renovar nossa linguagem. Eu quero que você saia de Jerusalém não só animado e encorajado, mas cheio do poder do Espírito Santo. Com a mensagem de ressurreição, ele me ressuscitou, ele vive em mim, ele vive no meu espírito, ele vive na minha vida, ele vive na minha empresa, nos meus negócios, no meu conteúdo, na minha casa, na minha mesa. Ele ressuscitou! Se essa palavra é verdade, reaja do melhor ânimo que você puder, em nome de Jesus. Diga, ele ressuscitou. Diga, essa é a mensagem. Então Jesus chama essa mulher e diz, agora você vai e prega para eles. A unção aqui é específica, é pregar para líderes que estão trancados e que estão comentando sobre morte e sobre passado. Você vai levar a mensagem de vida, porque assim como no Éden, você se tornou símbolo de maldição e de queda, eu vou te usar hoje para você ser a restituição. Você, quando sair daqui, você vai ser a vingança do Éden. Você vai até lá e quando você falar para eles, a atmosfera vai mudar. Então, homens e mulheres de Deus, não subestimem quem Deus quer usar. Deus usa quem Ele quer. A notícia que abalou o mundo e que chegou até você foi contada por uma mulher. Não foi pelos 12. Os 12 foram posteriores a isso. Mas a mulher foi lá e essa mulher revolucionou a história dizendo, eu vi ele primeiro que todos vocês. Porque eu vi ele no processo da morte. Eu vi ele na morte. Eu vi ele sendo sepultado. Também eu vi ele ressuscitado. Então quem participa do processo tem direito da ressurreição. Dê um aplauso a ele e dá a ele um grito de júbilo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Quantos podem se alegrar da ressurreição? Posso crer no amanhã. Essa é a notícia que muda qualquer história. Porque ele vive. O temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive. Declare de novo com toda a força. Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Porque ele vive, o temor não há. Porque ele vive. O temor não há, não há. Temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida Está nas mãos. Está nas mãos. do meu Jesus, que vive. Erga as duas mãos e comece a orar pela ressurreição que Jesus ministrou ao seu coração. Tem uma área que o Senhor falou com você hoje aqui, você vai orar
para que o Senhor traga vida, para que o Senhor traga ressurreição, o canta Lehai, te coloque de pé para reinar em glória, para reinar em poder, para reinar em autoridade. Levante sua voz mais alto que você puder. Esse é o mais alto que você pode orar, entrar nessa atmosfera espiritual, para que você possa tocar os céus com palavras proféticas, palavras de vida na sua direção. Pai, aqui estão os teus filhos orando. Eu entro em linha com cada oração que esteja consonante com a tua palavra e a tua promessa. Que o Senhor seja exaltado na vida dos teus filhos. E tudo aquilo que tu tens para cada um deles se cumpra no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Diga, eu estou ressuscitado em Cristo Jesus. Fala mais alto. Agora, quem eram os 12? Os 12 eram pescadores, mas eram religiosos. Os 12 eram homens de negócios, como Levi, se transformou em Mateus, mas era religioso. Os 12 tinham um currículo de religiosidade. Quem era Maria Madalena? Uma ex-endemoniada. A quem Deus confiou a mensagem da ressurreição? Uma ex-endemoniada. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz assim, não tem credibilidade nenhuma. Quando Jesus entra, tudo muda. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Eva ficou possessa no Éden. Jesus libertou essa mulher. E essa mulher se torna a figura da maior mensagem. Mulheres que aqui estão, não deixem o legado cair. Vocês têm uma chamada para além do que vocês imaginam. Ao lado do seu marido, vocês podem ver milagres que não são normais. Que o Senhor lhes abençoe. E que o Senhor lhes guarde. E que o Senhor faça de cada um aqui arauto de avivamento e promotores da maior notícia que tem no planeta. Ele ressuscitou dentro de mim. E pode ressuscitar dentro de cada um que o aceita como Senhor e Salvador. Com a mão direita levantada, diga, Senhor Jesus, nesse começo de tarde, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Eu serei mensageiro da tua notícia, que o Senhor ressuscitou. Não ficarei trancado, não ficarei preso nos meus próprios conceitos, mas farei valer a notícia do reino. Ele está vivo para a glória de Deus Pai. Amém e amém e amém.